Sejam bem-vindos ao Alcançando o Testemunho, um podcast diferente para edificar e transformar a sua vida. Eu sou o Daniel e hoje eu tenho um agradecimento especial pelo nosso parceiro, Elisa Salgados, que está nos apoiando nesse lindo projeto. E vamos deixar mais informação na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu já quero deixar uma mensagem muito importante para você, tá? Hoje nós estamos com um convidado aqui de alta performance, evangelista, já foi separado a pastor, tá? Um passo a ser pastor, né? Mas a gente já pode considerar ele como pastor pela caminhada dele, por tudo que ele vem fazendo pelo evangelho, que é o evangelista Alex Pegas. Eu vi o nome do Gerson Guedes na mente. E, pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês, antes de começar o podcast, que é um versículo, né? Que é: Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero que você guarde essa mensagem para você que está entrando agora e você reflita nela, né? Hoje a gente vai estar conversando aqui a transformação que a palavra fez e faz em nossas vidas. Eu queria muito que você acompanhasse esse vídeo, essa transmissão até o final, porque você pode estar se identificando com ela e pode estar usando ela para poder mudar algo em sua vida. E você que está aí também, que você está sentindo que tem alguém próximo de você que está precisando ouvir uma mensagem de fortalecimento, de direcionamento, já vai compartilhando, já vai curtindo. Qual é o recadinho pro pessoal, Daniel? Pessoal, antes de iniciar o vídeo, você que já está aí doido para começar a entrevista com o nosso convidado. Antes de começar, curte, comenta e compartilha. Manda para primo, vó, todo mundo, e vai compartilhando para ser abençoado por Deus. Alex, mais uma vez é um prazer estar te recebendo aqui. É um prazer quando você aceitou o convite. O Daniel falou com você, você aceitou, se dispôs a vir aqui, né? Falar um pouco da palavra. Eu queria agora que você se apresentasse, né? Falasse seu nome, Show né? de bola. Se apresentasse aí pro pessoal um pouquinho. E logo em seguida a gente começa o bate-papo. Show de bola. Boa noite a todos, né? Os ouvintes aí, a todos os internautas. Boa noite, Daniel, Max. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. A gente sabe que esse projeto, esse podcast tem abençoado muitas vidas e para mim é um prazer estar aqui, tá? Uma honra. E eu sou evangelista, né, Alex Pegas. Sou casado com a Emily Eduarda da Silva Marques Pegas. Sou filho do senhor Paulo, filho da dona Ana, e sirvo ao Senhor Jesus como pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Missões Manassés, aqui em Barra do Piraí. E é isso aí, a gente está na estrada, pregando a palavra do Senhor, falando um pouco de Jesus, e o Senhor Jesus tem nos abençoado aí. Glória a Deus, glória a Deus. Já tive a oportunidade de te ver pregar na congregação lá no Morro do Gama. Faz uns 4 meses, eu acho. Ou mais, né? Tem bastante tempo. Eu acho que faz bastante tempo. Tem mais tempo, né? Faz sim. Te vi pregando lá. E a gente gostaria de saber, Alex, como foi que começou a sua caminhada assim pro evangelho, né? A gente sempre começa com essa pergunta para as pessoas poderem entender, né? Se você é de berço, Sim. Ou se você se converteu, com quantos anos. Entendi. Então, eu não venho de berço evangélico, né? Não venho de um lar assim cristão. Sim. Minha mãe ainda não é cristã, meu pai ainda não é cristão. E eu nasci dentro desse contexto de uma família que, apesar de não ser cristã e não ser evangélica, ela acreditava, ela era mais inclinada para o lado evangélico, né? Minha mãe sempre ia na igreja, meu pai não, mas minha mãe sempre gostava muito de culto, mesmo não sendo evangélica. E isso eu fui crescendo dentro desse ambiente, né, dentro da minha casa. E ainda na fase infantil, na fase de criança ali, eu sempre
Gostei de folia de reis, né? Uhum. Sempre... Tradição, né? uma Aqui na tradição. região, folia de reis, ela É isso aí. Quando eu era criança, também eu era doido para sair na folia de latim. É isso aí, é verdade. Acho que toda criança, assim, quando nós vem do berço evangélico em si, eu acho que toda criança, quando vê folia, Ela quer participar daquele meio ela ali. pega né? aquela latinha, ela isso bate aí. aquela latinha. Eu era assim, né? Ainda bem desde criança. Meu pai, ele, dentro dessa tradição, nossa família, meu pai sempre saiu em folia, meu avô saiu em folia, meus tios saíam em folia. Então, eu vinha dentro dessa tradição até que, aos 12 anos de idade, eu fiz uma promessa, né? O que eles falam que é promessa, de sair em folia de reis. Para quem não, de repente está assistindo o podcast e não sabe o que é, né? É uma tradição pagã, idólatra. Sim. E meu pai, como saía, eu também, aos 12 anos de idade, aos 12 anos de idade, eu Caminhou. comecei a sair em folia. Fiz essa promessa de 7 anos saindo em folia de reis. Né? Isso com 12 anos de idade. Ainda desde criança, mesmo contra a vontade da minha mãe, que apesar de não ser cristã e evangélica, mas minha mãe ela era inclinada a ter um filho nos caminhos do Senhor, na igreja, a caminhar com Cristo. Mas aos 12 anos eu comecei a sair em folia de reis, 13 anos em folia de reis, até que aos 14 anos eu encontrei com a pessoa de Cristo e estou firme com ele até a data desse dia, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um detalhe legal, né? Que quando o Daniel falou, quando a gente é criança, a gente tem essa vontade de sair em folia, toda essa situação. E muitas das vezes na nossa vida, a gente faz as coisas sem saber o que é, sem saber o porquê. Não só no mundo espiritual, mas até mesmo com alguma cultura, alguma mania, algum hábito que a gente tem desde a infância. Isso aí. E a gente não faz nem o sentido por que a gente está fazendo aquilo. Né? Teve uma vez que o pastor Celso até deu um exemplo na igreja, falando sobre... Tinha uma família que eles tinham o hábito de cortar o rabo e a cabeça do peixe e colocar na frigideira. Aí até que aí foi passando de geração em geração, chegou um certo dia que alguém decidiu perguntar o porquê daquilo. Porque estava desperdiçando grande parte do peixe. Aí foi saber o porquê, voltaram lá atrás, é porque não cabia na frigideira. Só que hoje em dia a frigideira era maior, então não havia necessidade de cortar a cabeça e o rabo do peixe. Então, quantas vezes a gente não toma atitudes, tanto no mundo espiritual, tanto no mundo, digamos assim, físico, né? Temos atitudes, pensamentos, opiniões baseadas em algo que a gente ouviu ou em algum achismo sem saber o fundamento. Sim, né? sim. Que é o que acredito eu que aconteceu com você, Isso. comigo, com o Daniel. Sim. E dentro do que você está falando também, né, entra muito o quê? A questão dos pais, né? A responsabilidade dos pais numa criação. É por isso que a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Por quê? Porque, às vezes, a criança ali dentro da inocência dela, né, é por isso até que as igrejas evangélicas não batizam crianças. Por quê? Porque não tem aquele discernimento, não tem aquele conhecimento. Então, isso cabe muito aos pais. Os pais têm que trazer isso. E quando a pessoa tem o privilégio de nascer dentro de um berço evangélico, de um lar cristão, ok. Sim. Agora, quando a gente não tem, a gente precisa estar muito ligado e atento, porque nós precisamos quebrar isso que eu posso chamar de maldições. São maldições hereditárias, de família, coisas que vêm acompanhando as famílias e, por muitas das vezes, não é quebrada. Muitas vezes não é quebrada. Sim. E, graças a Deus, aos 14 anos de idade, Jesus quebrou essa maldição na minha vida, na vida da minha família, e um novo ciclo, a partir daí, começou. Glória a Deus. Alex, você falou que você não nasceu num berço evangélico, sua família coisa e tal, mas como é que foi os primeiros passos, tá se caminhando para o evangelho?
Sim, então, aí aos 14 anos, né, tudo marcado para mim participar mais uma vez daquela tradição pagã idólatra, eu fui convidado para um culto na casa da minha tia, e eu costumo dizer que esse culto tinha 6 pessoas, né? Sim. Minha tia, o pastor que estava fazendo, era um dia que estava chovendo muito, eu, que fui o convidado da minha tia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Glória a 6 Deus. pessoas. Glória a Amém. Deus. Aí, quando eu cheguei na casa da minha tia, o pastor começou a pregar, né? Começou a cantar. Era um pastor de uma igreja pentecostal. Ele começou a pregar, cantar. De repente, ele me perguntou, ele falou: jovem, você conhece algum hino? E aí eu lembrei de um hino que, quando eu era criança, desde pequeno, quando eu ia na igreja batista, eu ouvia muito, que era um hino que dizia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aí esse pastor virou o cantor cristão para mim e disse assim: a escolha está com você, vida ou morte. E eu disse: eu prefiro a vida, eu quero a vida. E a partir daquele dia eu aceitei Jesus. Eu lembro que estava chovendo muito, muito. Minha mãe foi me buscar na casa da minha tia. Quando eu saí do culto da minha tia, que eu olhei para minha mãe, ela falou assim: você aceitou Jesus? Eu disse: aceitei, mas não quero isso não. Saí daquele culto dizendo: aceitei, entreguei minha vida para Jesus, mas eu não pretendo ficar. E eu gosto muito de honrar a minha mãe nesse quesito. Por quê? Porque naquele dia a minha mãe olhou para mim e disse, mesmo não sendo evangélica, mas tendo uma certa sabedoria, olhou para mim e disse: não, se você entregou sua vida para Jesus, você vai continuar com Ele. E a partir daquele momento, eu procurei uma igreja evangélica e eu passei a seguir Jesus, né? E só um detalhe, né? Porque a gente costuma dizer que os nossos ouvintes eles não são só pessoas cristãs. Sim. O que seria não abandonar Jesus, né? Para as pessoas conseguirem entender de uma forma, não uma forma simples, uma forma simplória, que eu acho que é o jeito que fala, Sim. né? Que às vezes a pessoa não conhece a palavra, às vezes a pessoa não tem religião. O que seria não abandonar Jesus, de fato? Sim, entendi. Então, vamos lá. Primeiro parte de 2 princípios. Quais princípios? A gente costuma ouvir muito de várias pessoas, independente da religião, que eu tenho Jesus. Eu sou filho de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu amo Jesus. Jesus me ama. Jesus é comigo. Jesus é comigo. E a gente sabe que o que acontece? Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele precisam praticar as palavras dele. Então, o evangelho, ele não é só você saber que Jesus te ama. O evangelho não é só você ter a certeza que ele está com você. O evangelho é você entender que você precisa praticar as palavras dele. E aí que está a máxima da coisa. Por quê? Porque existem pessoas, e às vezes até a gente mesmo, a gente ama Jesus, a gente fala que está com ele, que ele está com a gente, mas nós precisamos entender que nós precisamos praticar. Sim. Praticar. Então, eu acho que parte desse princípio. Perfeito. E essa prática, né? Eu vou falar assim, você dá o seu dom, a sua sabedoria, você pode ir de confronto que eu vou falar, tá? E esse praticar, no meu ponto de vista, ele vai muito além do que a visão das pessoas que estão do lado de fora assim, do evangelho, que eles não compreendem. Esse praticar vai muito além do que a questão de fazer uma tatuagem, por exemplo. Sim, assim, sim. Porque quando a gente fala que eles têm que seguir Jesus, como eles não conhecem a palavra, eles já imaginam logo nessas coisas que ficam mais... que criam mais esses, digamos, esses muros, assim. Não sei nem se eu estou usando a expressão certa. Mas quando você fala praticar,
eu já imagino logo nos princípios, né? Que é a obediência, Sim, que é a questão de você servir, sim. né? Que é a questão de você fazer mais do que é pedido. E aí Amar o eu próximo. amar o próximo, respeitar pai e mãe, né? Sim. A honra, né? Então são alguns princípios que eu vejo que as pessoas elas não têm acesso a isso. E quando elas praticam, elas não estão só garantindo a vida eterna, mas também uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra. Por exemplo, hoje na sua vida pessoal, você tem um cargo de autoridade no seu trabalho. Sim. Você acha que o Evangelho te ajudou nisso, o seu comportamento? Claro, claro. O Evangelho ajuda em todos os quesitos. Todas as áreas da vida, o Evangelho de Cristo ele pode abranger. Ele te deixa melhor sentimentalmente, ele te deixa melhor financeiramente, ele te deixa melhor espiritualmente em todas as áreas, né? Às vezes a gente tem muito dessa questão do muro da prosperidade, né? Que cristão não pode ser próspero, mas não. O Evangelho ele abrange tudo isso. O que acontece? Por quê? Porque você passa a praticar a partir do momento em que você conhece a pessoa de Jesus, você conhece Cristo, você começa a praticar os princípios da Bíblia. E a Bíblia ela é o manual não só do cristão, mas de toda a sociedade, da base da sociedade. Sim. Ali te ensina que você não pode roubar, ali te ensina que você não pode defraudar alguém, ali te ensina que você não pode, no português, claro, passar a perna em ninguém, Sim. que você tem que ser honesto, que você Sim. tem que ser justo. Quando você traz esses princípios para a sua vida, até na sua vida profissional, isso atinge. Por quê? Quem não quer hoje um empregado justo, honesto, sim, né? Sim. Um empregado de confiança? Então, quando você traz o Evangelho para isso e pratica, com certeza a sua vida profissional ela melhora. Uhum. Eu me lembro de uma parte na história, né, de Davi, na qual Saul queria acabar com a vida dele, né, ceifar a vida dele, porque ele estava se destacando, mesmo que não fosse de forma proposital, mas pelo fato dele matar o gigante, né, pelo fato das mulheres cantarem, né, Saul matou milhares, mas Davi... Milhares de milhares. E aí eu lembro de uma parte que Saul falou, não, eu vou matar ele. Não com essas palavras, né? E aí ele tentou criar uma armadilha. Pediu para que Davi invadisse o campo dos soldados inimigos e trouxesse sem prepúcio. Aí Davi voltou com 200, né? Então você imagine eu pedir para uma pessoa, para um homem, invadir um campo e matar 100 soldados no campo inimigo, sozinho. Obviamente falando, a gente não vê isso acontecer. Automaticamente a gente pensa, o cara vai morrer. Sim. Então, Saul tentou, né, criar essa armadilha. Só que por que eu estou falando isso? Porque quando Davi voltou, que já foi algo tremendo ele voltar, Sim. ele não voltou com 100, ele voltou com 200. Ou seja, ele fez mais do que foi pedido. Sim. E aí, mais uma vez, naquela tentativa de Saul prejudicar ele, Saul exaltou ele mais uma vez. Porque ele entregou mais do que era pedido. Mais do que era pedido. E aí a gente aplica isso no nosso trabalho, acontece o que você falou. Qual o patrão que não quer um empregado, um colaborador, que ele não faça mais do que é pedido? Imagine. Sim. O cara pede para você trazer alguma coisa, você traz 10 coisas. Sim, tem até uma história, e aí a gente utiliza muito isso até em palestra motivacional, palestra profissional, né? A história de um patrão que ele chegou para o empregado e disse assim, eu quero hoje suco de laranja. Você desce lá embaixo e compra para mim laranja, que eu vou fazer suco de laranja. Aí o primeiro empregado desceu, né? Olhou, viu ali na banca da feira que não tinha laranja. Subiu e falou, senhor, não tem laranja. Ok. Aí ele chamou outro empregado e disse assim, vai lá embaixo e compra para mim laranja. Aí o empregado desceu, chegou na banca, não tinha laranja. Quando ele voltou, o senhor falou, e aí, achou laranja? O empregado disse assim, não achei a laranja,
mas eu achei a cerola, que é muito boa, é rica em vitamina C. Eu achei o limão, que o suco de limão é maravilhoso, antioxidante e bom também para a imunidade. Enfim, você vê a diferença de quem realmente quer servir e quem não quer. Nessa história aí, principalmente de Davi e Saul, você vê que a todo momento existe ali um princípio que não é quebrado por Davi, que é o princípio da hierarquia, da liderança. Sim. Saul ainda estava no trono, Saul ainda governava, Saul ainda estava em uma posição de comando. Era muito fácil Davi chegar para Saul e dizer: você não é mais o rei. Deus não se agrada mais de você. Eu já fui ungido. Mas a todo momento, o que Davi fez? Davi honrou a liderança que estava sobre a tua frente, respeitando a hierarquia e esperando o tempo de Deus. Sim. Porque em todas as áreas da nossa vida, a gente só consegue ser próspero e só consegue ser abençoado se tudo vier no tempo de Deus. Sim. É isso que Eclesiastes diz, que há tempo para todas as coisas. E no tempo certo e determinado, Davi ele alcança o trono. Sim. No tempo certo e determinado, ele é honrado por Deus. Mas tudo é preciso esperar o tempo de Deus. Verdade. Então, pessoal, você que tá aí de casa, se atente muito a isso que a gente está falando, né? Se você não conhece a Bíblia, se você não tenho religião, mas pratique, entenda os princípios, entenda a questão da obediência, da honra, e começa a praticar, e você repare, a sua vida vai mudar, né? Pode falar. Voltando ao que ele está falando sobre Davi e Saul, e Davi teve a oportunidade de ceifar a vida de Saul, né? Quando estava dentro da caverna lá, não sei se está falando as necessidades dele naquela época. Foi ali, arrancou um pedaço da sua veste, esperou ele sair. Assim, ele não podia tocar no ungido, mas ceifar a vida do ungido de Deus. Porque quem é a autoridade ali, dependente, era Saul naquele exato momento. Ele, como é que ele falou? Saul, você esteve Pai Saul, você esteve em minhas mãos hoje. Coisa e tal. Mas ele não deixou de honrar em nenhum momento a autoridade que Saul é naquele exato momento. Ele podia. E aí a gente entende o quê? Que isso é um princípio que jamais pode ser abandonado na vida cristã. Sim. Nós precisamos honrar nossos líderes. Exatamente. Independente se o seu pastor, ou seu dirigente, ou seu líder ali de departamento, né, esteja fazendo algo ali que não te agrade, Sim. né, de forma alguma você pode combatê-lo. Você pode entender que não é certo, você pode compreender que não dê certo. O que eu devo fazer? Primeiro, você deve conversar com Deus. Sim. Ele tem todas as estratégias, todas as maneiras corretas. Agora, nós vivemos em uma época, em um período, né, em que é muito fácil falar da liderança, Sim. em que é muito fácil bombardear quem tem cargo, quem tem unção, quem faz a obra, né? É muito fácil a gente, às vezes, realmente perseguir de forma cruel as pessoas que vieram antes de nós, construíram uma história. Sim. E, às vezes, o momento não é bom, não é legal, mas a gente acaba esquecendo isso tudo. Então, é um princípio, honrar a nossa liderança, né? Sim. Perfeito. Tem até aquela fala, né, que enquanto Saul buscava o trono, Davi buscava a presença, né? Sim. Isso é bem importante. Enquanto tinha um rei servindo no pasto, ungido, tinha alguém que estava no trono sem a presença. Então, aí fica a pergunta, né? Você prefere o trono sem a presença ou prefere a presença sem o trono? A presença sem Porque o trono. tem gente que tem o trono, mas não tem a presença. Exatamente. E tem pessoas que não têm o trono ainda, mas Tem a presença. Eu me encanto muito pela história de Davi. Eu me encanto muito, assim, pelas atitudes dele, pelo comportamento dele.
por como ele agia, né? Mesmo ele cometendo aqueles erros que ele cometeu, Sim, mas até mesmo ele errando, a forma que ele se arrepende, ela é, assim, para mim, ela é extraordinária. Um aprendizado para todos aprendizado. nós. Um aprendizado. Falando do servir, pra você ver como é interessante, né? Jesus serviu o povo a todo momento. Quando foi multiplicar os peixes, multiplicar os pães. E também serviu quando ele foi tirar a poeira dos pés de, acho que não me engano, é Mateus e Paulo. Um virou e falou assim, não, eu não sou digno que tu lave meus pés. Jesus vira para ele e fala, o que eu faço agora tu não entendes, mas lá na frente tu entenderás. O maior exemplo de servir vem do próprio Jesus, né? Exatamente. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tinha o poder de fazer todas as coisas, ele veio ao mundo para servir a humanidade, né? Esse é o maior legado que um líder pode deixar. O líder precisa também aprender a servir. Jesus veio mostrar isso, na verdade, para os seus discípulos. Sim. O caminho é o serviço. O evangelho, para aquele que tem a chamada, é serviço, é servir. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não quer, tem dia que tudo que a gente queria era sentar no banco, no último banco, e só ouvir. Quietinho, Mas né? é naquele dia que o Senhor fala com a gente assim, você. eu quero você servindo hoje. E aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aquele ditado, né, Marcos? Como é que é mesmo? Quando você está fraco, Jesus foi atrás de você forte. Como é que é? Fala você. Quando você está fraco, é aí que você precisa se aproximar mais de Jesus. Porque quanto mais fraco você tiver, mais virtude você tira dele. Igual a moça do fluxo de sangue, que foi falada aqui no primeiro encontro. Sei. Que ela estava fraca. E só em tocar nas vestes dele, ele sentiu que alguém me tirou virtude, né? Então, quanto mais fraco a gente tá, mais a gente tem que ir de encontro com a palavra, mais a gente tem que se fortalecer. E aí é interessante. Por quê? Porque quando ela toca em Jesus, a fraqueza dela não passa para Jesus, mas a força de Jesus passa para ela. Exatamente. Quando você está fraco, forte, você está na presença de Deus. Né? Então, ela recebe ali uma carga de poder, de autoridade, né, de cura muito grande, de presença de Deus muito grande, que a Bíblia diz que ela foi livre de todo mal. Não era só ali uma enfermidade, mas havia também um mal por detrás daquela enfermidade. E aí Jesus veio e ao receber aquele toque, a Bíblia diz que se estancou imediatamente, né? Exatamente. Alex, qual foi o momento que você sentiu assim, acredito eu, lógico, pelo longo da sua caminhada, em vários momentos. Mas qual foi um dos primeiros momentos que você mais sentiu a presença de Deus? E você falou assim, é a presença dele. O que acontece? Eu já tive algumas experiências espirituais com Deus. Claro que as primeiras experiências, elas te marcam mais, né? Porque você está naquele primeiro amor, você está naquele gás do novo convertido, vamos dizer assim. Então, você quer buscar, você quer mergulhar de fato mesmo, né? Eu me lembro que, assim que eu me converti, batizei nas águas, e aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? As línguas estranhas. E aí eu comecei a buscar em oração, o pastor sempre orientava a gente a orar bastante, pedir isso bastante. Sim. É claro que hoje é muito raro a gente até ver. Graças a Deus, Deus tem levantado aí no Brasil um avivamento, a gente tem visto isso. Sim. Mas ele orientava a gente a busquem o poder de Deus, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, busquem ser um vaso, de fato, nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. E aí eu comecei a buscar. Entrei na igreja naquele domingo, foi um domingo que não tinha muita gente na igreja, e o pastor, o presbítero que estava na direção, começou a cantar aquela música do Lázaro.
filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Começou a cantar. No final do culto, o culto se estendeu. Eu lembro aquele dia, eu estava no último banco. E aquele dia, eu comecei a glorificar a Deus mesmo, glorificar. No final do banco, eu comecei a sentir como se o meu espírito saísse do meu corpo. Sim. Isso naquele culto. E aí eu fiquei meio que com medo, né? Já tive essa experiência uma vez antes e meio que desliguei ali, me tirei a minha sintonia, né? Me desconectei do mundo espiritual porque fiquei com medo. Mas naquele dia não. Naquele dia, se Jesus viesse para mim, meu amigo, Tava me arrebatasse, eu estava na glória, Tava dando aleluia e glória a Deus. Aí naquele dia eu comecei a glorificar, senti isso, falei, agora vai, só comecei a glorificar. De repente, aí, claro que existem pessoas que acreditam ou não, mas eu vivi e eu acredito, né? O meu espírito saiu do meu corpo e eu não consegui me segurar, caí ao chão. Quando eu caí ao chão, eu sentia que estava ali, Sim. mas não conseguia abrir o olho, não conseguia levantar as mãos e comecei a glorificar. Tinha até vídeo na época disso. Comecei a glorificar no chão mesmo. Sim. Quando eu glorifiquei, eu tive a minha primeira visão espiritual ali. Eu vi quando no teto da igreja desceu um anjo. Esse anjo desceu, ele colocou uma mão na minha mão, a outra aqui, e eu ainda com o olho fechado. Uma irmã, à época, eu fiquei sabendo, né, que porque eu estava com o olho fechado ali, não via o que estava acontecendo, só tive a visão espiritual. Sim. Uhum. Aí essa irmã deu 3 voltas na igreja, tocou na minha garganta naquele dia e disse assim, hoje eu te concedo a falar em línguas estranhas. A partir do momento que ela tirou a mão, as mãos do anjo saíram e eu pude levantar e estou falando em línguas estranhas até o dia de hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É uma experiência... Então, aí eu tive essa foi uma das experiências que eu tive, porque foi a minha primeira visão espiritual. Então, me marcou bastante isso, né? Claro que, quando a gente fala de visão espiritual, muitas pessoas têm a dificuldade de acreditar. Sim. Mas quem tem o dom de visão, a pessoa que vê espiritualmente as coisas, ela sabe que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Sim. Tudo que acontece no mundo físico, ele é consequência do mundo espiritual. Então, aquilo me marcou bastante. A partir daquele dia, eu comecei a me encher da presença de Deus e buscar os dons espirituais que estão na Bíblia. Sim. E logicamente, né, para poder alcançar os dons espirituais, que é uma promessa, é preciso seguir os princípios. Sim. É preciso praticar a palavra. Né? Ele não está falando só aqui, gente, que ele orou e aconteceu, não. Ele praticava. Ele se abdicava dos desejos carnais. Ele fazia tudo aquilo que está... Entrei numa busca, né, numa consagração muito grande para que isso acontecesse, né? E aquilo, né? A gente que vive um pouco dessa questão de pregar, de receber algo de Deus, a gente precisa entender muitas coisas. E uma das coisas é que a chama ela é acesa, mas a gente que tem que colocar brasa na fogueira, né? A lenha na fogueira é a gente que tem que colocar para ela se manter. Como que a gente coloca? É cuidando da nossa vida espiritual, né? Vigiando o máximo que pode, em oração, em consagração, em leitura da palavra, não quebrando princípios bíblicos, né? Para a gente conseguir aí. Pessoal, vamos fazer um desafio com o pessoal de casa? Fazer um propósito. Quantos dias?
Vamos fazer, ué. De quantos dias? Para que essa pessoa que está ouvindo essa história, essa declaração, esse acontecimento, mas será que é verdade? Que a pessoa, né, fica. Se a gente desafiar eles, em eles procurarem a se abdicar de algumas coisas por um período e fazer como se fosse uma prova com Deus. Entendi, um propósito. Um propósito, né? Para você também sentir alguma experiência. Não quer dizer que você vai sentir essa experiência. Sim. Porque cada pessoa vai sentir uma experiência única. Sim. Jamais eu vou ter a mesma experiência que o Alex, jamais eu vou ter a mesma experiência que o Daniel. O Alex vai ter a experiência dele, eu vou ter a minha. E eu desafio você que está em casa a se propor a ter uma experiência com Deus. Não estou falando que você não ame Deus, que Deus não te ama, que você nunca teve experiência, né? Mas, às vezes, quando eu estava... vamos botar essa palavra no mundo, né? Que é o tradicional. Eu já pedi para Deus coisas que não era de Deus. E acontecia, e na minha vista, naquela época ali, foi Deus que fez. E hoje eu vejo que não era Deus. Sim. Entende? Que a gente... Deus é na minha vida, porque aconteceu isso. Mas, poxa, como que Deus está nesse negócio aí, se isso daí não é algo, não é algo digno? Não é algo que honre alguém ou que me honre? Se isso daí é algo que eu preciso esconder de alguém? A partir do momento que a gente faz uma coisa que a gente precisa esconder de alguém, é porque não é legal. Sim. Né? Então, não é esse tipo de experiência. Porque o inimigo ele também pode te proporcionar experiência. Certo? Pode, sim, com certeza. Então, vamos fazer um propósito. 7 dias? É bom, 7 dias. O que você acha, Alex? 7 dias. Pessoal de casa. 7 dias, vamos fazer sim. O propósito... Como né? que eles podem fazer esse propósito? Como que eles podem fazer essa prova para ter uma experiência? Então, o propósito, primeiro ele tem que... Todo propósito, tudo que você fizer falando espiritualmente, precisa estar pautado na Bíblia. Tá? Tudo tem que estar dentro da palavra de Deus. Jesus, por diversas vezes, ele jejuou, ele subia monte em oração, né? Ele se consagrava, né? Isso apontando para os seus discípulos qual era o caminho. Sim. Qual era o caminho? Qual o caminho para ser bem-sucedido ministerialmente? Qual o caminho para ter um chamado de sucesso? Jesus apontou o caminho. O primeiro caminho que talvez Jesus aponte ali é o caminho da oração. Por diversas vezes, Jesus chamava os discípulos à oração. Aí, eu não sei se os discípulos não queriam ou Jesus queria uma oração mais intensa, mas por diversas vezes na Bíblia, Jesus chama os discípulos à oração. Então, a oração ela é um propósito muito interessante. Quando os discípulos estão com Jesus, eles ficam maravilhados. Por quê? Porque Jesus ele cura, Jesus ele expulsa demônios, Jesus ele sobe em cima das águas, ele repreende o vento, ele repreende o mar, enfim, há uma infinita gama de coisas que Jesus faz extraordinárias. Eram sinais e maravilhas, né? Sim. Existe a diferença, existem pessoas que não sabem, dos sinais e das maravilhas. O que é maravilha? Maravilha é o camarada não ter um braço, brotar um braço no cara. É o cara não ter um olho e crescer um olho. Sim. Jesus, ele espalhava sinais e maravilhas. Sim. Quando os discípulos olham para aquilo, né, e aí vai do que o Max falou aqui também, quando os discípulos olham para aquilo e querem aquela experiência, né, para quem está querendo uma experiência com Deus, o que eles fazem? Eles observam a Jesus. Como que esse cara tem essas experiências? Como que esse cara expulsa demônio? Como que esse cara anda por cima da água? Como que esse cara repreende vento? Como que esse cara fala com o mar? Como que esse cara cura tantos enfermos? Eles encontraram um caminho. Qual o caminho? A oração. Então, eles olham para Jesus ali e perguntam, Senhor, nos ensina a orar? Isso é interessante, porque eles não pedem a Jesus
nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a curar, nos ensina a subir nas águas, nos ensina a andar nas... Não, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles sabiam que tudo que Jesus fazia para o povo ver no público era consequência daquilo que existia no secreto, que era a oração. É forte, hein? Você está entendendo? Então, tudo que Jesus fazia ali no público tinha um caminho. Qual era o caminho? Um propósito que ele cumpria, de oração, de jejum. Então, a gente vai lançar aí esse desafio, né? Esse propósito aí para você de casa, a gente aqui também, 7 dias, aí tem oração, tem jejum, de repente você abdicar em casa de alguma coisa, né? Hoje em dia tem muito, eu também faço um propósito sem um refrigerante, sem algo desse tipo, né? Algo que a sua carne deseja, pede, e você nega ela dizendo, não, eu não quero isso aqui, que eu estou em consagração. Isso é um propósito. Sim. Entendi. E aí, pessoal, vocês... não é uma promessa não, tá? Né? Não é uma promessa que a gente está fazendo não, porque as pessoas não confundir. Se você conseguir isso, você vai entregar isso. Não é isso. Já tem que confiar que já está entregue. Porque Deus ele tem inúmeras promessas para a gente. Então, se você acha que você precisa prometer algo para Deus para ele te entregar algo, você está errado. Deus já tem algo prometido para você e está te preparando para você acessar essa promessa. Então, vamos fazer esse propósito. Quem sabe a sua promessa não está no final desse propósito? Às vezes você que é mãe, que está com dificuldade aí de tirar o seu filho do mundo das drogas ou das más companhias, você está com problema... Cara, problema emocional. Eu acho que... Eu estava vendo... Acho não, né? Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que 47% das pessoas elas sofrem de algum problema emocional. Eu acho que esse número está até errado. Porque eu acho que é mais. Mais, né? Eu acho que é mais. Pera aí, só um minutinho, Max, te cortando aqui. Tô vendo que o pessoal tá lá do outro lado vendo lá o vídeo. O pessoal não compartilhou, não se inscreveu no canal, não mandou pro primo, pro amigo, pra avó. Gente, vai divulgando, você vai ser abençoado também. Vai divulgando, vai compartilhando. Vai ser abençoado. E aí, Alex, eu vejo que o problema emocional ele é algo que nos destabiliza em todas as áreas, né? Sim. Ele te deixa mal no trabalho, porque você às vezes está levando uma situação emocional da sua casa para o trabalho, ou do seu trabalho para a sua casa, ou você não consegue um trabalho porque você não consegue chegar numa entrevista e consegue ter uma boa desenvoltura devido a algo emocional. E eu te falo isso com propriedade porque eu já passei por situações de crise de ansiedade. Sim. Teve uma vez que eu fui parar na Santa Casa porque me deu uma crise de ansiedade tão forte que o meu braço e a minha mão, elas entortaram assim, ó. Acredito. Só que nessa época eu ainda não conhecia a palavra, não. Foi uma experiência que eu tive com Deus, essa experiência aí, ó. Sei. Cheguei na Santa... Ó, eu trabalhava numa empresa aí, que eu não vou falar o nome. Aí eu senti aquela crise. Eu vou adiantar o assunto porque é muito longo. Aí eu senti aquela crise, eu falei, caramba, eu vou infartar. E eu trabalhava, era perto da Santa Casa. Já fui direto pro médico. A hora que eu cheguei lá, entrei, falei, moça, eu tô infartando. Aí ela, não, tá, eu falei, tô infartando. Aí sempre tem aquela salinha de primeiro atendimento, né? A hora que eu entrei na sala, ela aferiu minha pressão, nem lembro se estava alta ou estava baixa. A hora que ela aferiu, parece que o psicológico foi mais ainda. Aumentou. Adormeceu aqui, ó, a orelha, adormeceu os braços. E aí eu falei, eu vou morrer infartado. Só que eu sabia que era psicológico porque já tinha me dado no dia anterior. Sim, você já estava com aquilo. Só que nesse dia eu falei, hoje não é psicológico não, hoje eu vou infartar mesmo. Porque o coração batia muito forte. A hora que eu entrei na sala para ser atendido, tinha 3 menininhas lá, as médicas lá, né, que ficam treinando e tal. Aí eu lembro que elas ficaram me olhando com a cara assustada. Aí eu fui segurar na mão de uma menina, assim, porque eu tava ali meio já... O emocional ali já tava explodido. E aí eu queria alguma segurança. Aí a menina não quis segurar na minha mão porque ficou com medo de eu apertar a mão dela. Só sei que do nada eu fui tentar levantar, não consegui. Minhas 2 pernas entortaram, a minha mão juntou assim e aqui adormeceu. Aí veio 2 rapazes.
e me colocou na cadeira de roda. Aí teve um que botou a mão no meu ombro assim, ó, e segurou a minha mão. Aí quando ele segurou a minha mão com a mão no meu ombro assim, foi aliviando tudo. Foi aliviando, 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 aliviando. Só que nesse momento eu falava coisas com um rapaz que, tipo, coisas da minha vida, isso e aquilo, a gente faz isso, faz aquilo. E aí ele falou, não, eu estava orando por você. Ele falou comigo, eu estava orando por você. Aí eu fui, sentei, passou aquilo. Falei, vou direto no médico. Saí da Santa Casa, fui direto no médico. Naquela rua ali mesmo, na Xerém. Sei. Cheguei no médico, ele falou assim, ô Max, um médico velhão que tem aí, nem sei o nome dele, um coroão que fica ali na Xerém. Ele, você precisa tomar esse remédio e esse remédio. Foi a primeira vez que eu senti Deus falando comigo. Ele falou assim, você não vai tomar nenhum remédio. Vai para sua casa e começa a ouvir minha palavra. E eu já acompanhava pelo YouTube. Não li a Bíblia, nunca tinha ido à igreja, mas eu acompanhava pelo YouTube Thiago Brunet. Fui para casa e parei de estudar o que eu estudava e foquei só na palavra. Só na palavra. Aí comecei a entender. Aí que eu conheci a história de Davi, Sim. história de José, Jacó, Moisés, Elias. Só que o que mais me pegava era Davi. O que eu mais assim ficava entusiasmado. Sei, gostava, Davi e José. Por conta das situações que ele passava, eu me identificava muito com a minha que eu estava passando. E aí, nunca mais eu tive crise. Graças e eu a não Deus. tomei remédio. Foi só conhecendo mesmo a palavra. E eu não sou contra a igreja, tá? Só que eu passei todo por esse processo sem ir à igreja. Entendeu? Só que eu sou muito a favor da igreja, porque tem pessoas que elas necessitam de ter pessoas no mesmo ambiente que ela, que conduzam a ela, que limitam ela, que estejam ali incentivando ela, porque senão sozinho é difícil. Mas eu consegui. Não sozinho, né? Através da palavra. Sei. Daniel chegava lá em casa, tava eu assistindo. Daniel, você tá assistindo essas coisas aí, cara? Larga de ser maluco, rapaz. Minha mãe sempre me levou para a igreja de pequeno, porque, igual você falou, a mãe mostra o caminho que o filho tem que andar, né? Mas eu nunca gostei. Quando eu era pequeno, nunca tinha gostado de igreja. Falei, que igreja? Igreja o quê? Falar de Deus. Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, tá bom. Mas igual eu chegava lá no mar, falei, pô, mas esse negócio aí... De vários tempos atrás, eu já ficava lá vendo o Thiago Brunet. Ficava lá de casa lá. Entre outros. Falei, rapaz, o que esse cara tá arrumando? A gente sair, coisa e tal, e o cara lá vendo... E aí você não compartilhava com ninguém? Que eu estava passando? Não, né? compartilhava. E eu fui me curando ali, digamos assim, sozinho. Sei. Sozinho. Até que um dia eu estava passando por uma situação muito difícil. Mas muito difícil. Eu lembro que eu saí desse emprego, porque eles viram que era crise de ansiedade. A esposa do rapaz que trabalhava lá tinha crise de ansiedade também. Sei. Ele sabia que na cabeça dele não tinha cura. Ele falou, isso aí não tem cura, não. Me mandaram embora. Você vai continuar tendo, né? Me mandaram embora. E aí, eu fiquei numa situação... não foi culpa deles, né? Porque quando eu saí, eu poderia ter pegado um outro caminho, mas aí ainda na época eu ainda ia em festa. Pelo menos 1 ou 2 vezes no mês eu saía. Então, eu não conseguia focar, de fato, no que eu queria. Então, eu estava meio que colhendo o que eu tinha plantado. Sei. Eu estava passando uma situação difícil, mas não era Deus que quis que eu passasse aquilo, não. Eu estava passando... Ele, lógico que ele permitiu, mas é porque eu plantei aquilo. Então, tinha dias que eu não tinha nada para comer. Tinha dias que eu comia, durante um mês, eu comia 1 vez por dia. Eu lembro que eu descia na padaria, comprava 2 ovos, um pão de sal e uma laranja e uma garrafa de água. Aí ia para casa. Aí fazia aquilo, aí eu dividia aquilo para comer durante o dia. Aí, no outro dia, eu não comprava laranja porque eu já tinha comprado e sempre dava R$11. Então, o dinheiro que eu tinha, eu fui me mantendo. Aí, eu não estava pagando conta de luz, o aluguel estava atrasado. E aí, teve um dia, né, que eu estava nessa casa, já mais a fundo da palavra ali, sem ler a Bíblia, eu digo pelos estudos que eu via de teólogo e tal. E aí, eu peguei... E fui dormir. Falei assim, Deus, eu não aguento mais passar por isso, não. Não aguento. Mas isso aí foi uns 2 meses depois. Eu não aguento mais passar por isso, não. Aí foi a primeira vez que eu coloquei louvor para eu ouvir. Sei.
Você se posicionou, né? Me posicionei. É isso aí. Porque tem enfermidade que ela só é vencida quando a gente se posiciona. Eu me posicionei. Aí eu coloquei um louvor para eu ouvir. Só que assim, eu também já não ouvia música do mundo. Por quê? Eu estudava na época muito neurociência. E eu entendia muito que nós somos influenciados por aquilo que a gente ouve. Sim, legal. Então, se eu não quero ficar triste, por que eu vou ouvir uma música que me remeta à tristeza? Entendeu? Então, por isso que eu costumo dizer que não é só pela espiritualidade. Eu acho a espiritualidade o mais importante. Mas eu me aproximei de Deus não foi pela vida eterna. Sei. Hoje é. Sei. Mas Hoje o meu você- primeiro entendi. contato Hoje não você foi. entendeu o que é isso. Hoje eu entendi que é isso. A maior promessa que Deus tem pra Sim. gente é a vida eterna. Só que Ele também quer que a gente tenha uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra. Sim. E aí, nessa madrugada, eu coloquei um louvor. É o Lucas Agostino, não sei o nome dele. Lucas Agostinho. 43 minutos de louvor. E eu comecei a ouvir. Quando chegou numa parte da música lá, eu me peguei na minha cama, igual uma criança. Chorando. E eu nunca tinha orado. Assim, em voz alta. Sei. Eu comecei a orar e declarar muitas coisas na minha vida. Alex, no dia seguinte, abriu uma porta de emprego, que na verdade eu tinha uma semana já nesse emprego, só que eu não estava tendo nem dinheiro para poder almoçar nesse emprego. No dia seguinte eu cheguei nesse emprego que eu tinha conseguido há uma semana, após eu fazer essas declarações de madrugada, e eles falaram assim: Max, você vai ficar, tipo assim, 1 mês no Rio de Janeiro. A empresa vai pagar tudo. Eu não tinha um real no bolso. E naquele dia, eu já fui pro Rio, já almocei picanha, já jantei picanha, Olha e eu só. mandava pro Daniel. Olha a picanha. E eu hospedado em frente à praia. Eu não mandava, Daniel? Foi, sim. Daniel, olha aqui, cara. Olha só, Daniel. E eu mandava pra ele as mensagens todas aqui. E eu fiquei aquele 1 mês com essa provisão. O maná caindo do céu. É. Entendeu? E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque, a gente voltando ao assunto, a gente está falando sobre quando fala que Deus é comigo. Então, Deus realmente ele era comigo, mas eu me posicionei. Eu pratiquei. Eu obedeci aquilo que ele tinha para mim. Mesmo que vez ou outra eu falhava, mas eu estava mais para cá do que para lá. Você entendeu, né, que toda promessa de Deus, toda bênção de Deus, ela na verdade ela é condicionada, ou seja, tem uma condição para aquilo dali, né? Às vezes a gente acha que, sei lá, o camarada foi numa igreja, recebeu uma profecia ou entendeu que Deus falou com ele, que vai ser honrado, que vai ser abençoado, que vai ser curado, e acha que aquilo vem de mãos abanando. Não é. Toda promessa de Deus ela é condicionada, né? Quando Deus diz lá para Abrão, né? Eu vou te fazer grande, mas você é necessário você sair daqui, do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e depois Deus faz a promessa. Sim. Aí eu te abençoarei, te engrandecerei, te farei grande sobre a terra. Então, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Eu creio nisso. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus não sente prazer quando uma pessoa está enferma, quando uma pessoa está com uma vida de miséria, não. Uhum. Deus ele tem o prazer em nos abençoar. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Sim. Porque eu digo que o céu, eu costumo dizer em pregações, né, que o céu trabalha mais na reação do que na ação. Sim. Primeiro a gente age, depois Deus reage, né? Uhum. Eu costumo dizer isso. Deus disse para Moisés, toca na água. Moisés tocou na água. O mar se abriu. Reação. Davi jogou a pedra. Ação. O gigante foi ao chão. Reação. Glória a Deus. Josué rodeia a muralha. Rodear a muralha foi uma ação de Josué. Agora, a muralha ir ao chão foi uma reação de Deus. Então, o natural é comigo. O sobrenatural é com Deus. Então, você fez sua parte. Uhum. Você buscou, você se aprofundou na Bíblia, você se aprofundou em oração, você ouviu e falou coisas que agradam a Deus e que te direcionavam para o milagre, Sim. né? Você aí falou que não ouvia mais música secular, se Sim. enchia do Espírito Santo e você também declarou, se posicionando, você falou que declarou aí, ou seja,
através da sua ação, Deus reagiu ao seu favor. Glória a Deus. E, de repente, alguém que está nos ouvindo aqui no podcast, né, nos assistindo, Deus está esperando uma ação sua. Deus está esperando uma atitude sua para ele começar a agir. É verdade, né? Vocês falando aí, eu tô aqui me lembrando sobre algo que aconteceu assim, comigo, particularmente. Que a gente, nosso corpo, ele chama a Deus sem a gente perceber. Porque, olha só, quando você era pequeno, Max, você estudava, aconteceu alguma briga no colégio, você falava assim, o quê? Meu pai vai resolver. Você sabia que tinha um refúgio, seu pai, sua mãe, coisa e tal. Mas quando acontece um acidente, você está ali entre a vida e a morte, qual o primeiro pensamento que a gente tem? Automático. Deus me ajuda. Às vezes você não sabe nem. Às vezes a pessoa que está do outro lado ali, assistindo a gente aqui, não sabe nem quem é Deus. Mas automaticamente o nosso corpo grita o Criador. Deus me ajuda. Me tira dessa aqui. Depois dessa. A pessoa faz assim. Não vou falar. Sim. Pacto não. Pacto é coisa de. Mas a pessoa faz uma promessa com Deus. Deus, Sim. se você me tirar dessa aqui, eu vou seguir o seu caminho. Mas a pessoa nem. Assim, não conhece, mas o corpo chama. Igual eu, quando era pequeno, eu estava ali, eu caí uma vez, onde eu morava no escadão lá, quebrei o braço. Eu duvido que eu chamava minha mãe e meu pai. Eu só chamava Deus. Deus, me ajuda. A gente acha que Deus vai fazer tudo. Né? Não, mas você chama Ele Deus. faz. Você chama o Criador. Nesse momento, você esquece de chamar mãe e pai. No momento, troço bobo, assim, é igual ali. O carro furou o pneu. Vou chamar o Max para me ajudar. Eu sofri um acidente, estou quase morrendo. Você vai chamar quem? Vai chamar Deus. Mas mesmo assim, a gente fala, meu Deus. A gente tem esse costume. Bate comidinha na ponta do sofá. Meu Deus do céu. Isso aí o pessoal é benção. Mas você falou, é verdade. É verdade. O corpo acho que chama o Criador. Velho. E aí aconteceu isso daí na minha vida. E hoje em dia, né, a gente vê aí que, principalmente nessa última década nossa, nesses últimos 10, 15 anos, né, tem aumentado muito essa questão de crise de ansiedade. O ser humano ele realmente está sofrendo uma pressão muito grande. Né? A gente vê aí que cada vez mais a coisa está funilando, a coisa está ficando complicada. A gente sente no dia a dia da gente essa pressão e aí a gente acaba, às vezes, o nosso corpo não suportando isso. Né? E uma das coisas, não invalidando, claro, a medicina, né, que a gente deve procurar, mas uma das coisas que pode nos ajudar e nos ajuda é a palavra de Deus, é o Senhor, como te ajudou e como ajuda milhares de pessoas aí que podem até deixar o comentário aí no YouTube, né, de como Deus te ajudou aí no meio dessa crise de ansiedade. Para você que está vivendo uma crise de ansiedade, de repente síndrome do pânico, saiba que Deus ele tem prazer em te curar disso, né? Se alimente da palavra de Deus, busque espiritualmente. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para curar todas as enfermidades. Glória a Deus por isso. É forte, cara. A gente fica pensando em cada coisa que já aconteceu, que só Deus na nossa vida mesmo. Eu lembro de uma vez, falando ainda sobre experiência, né? Experiência com Deus. E essa questão que o Daniel colocou aqui de chama Deus, chama Deus, chama Deus, né? Eu lembro que uma vez eu estava com 2 agendas de pregação, ia pregar em Ipiabas e depois eu ia pregar ali na Demétrio Ribeiro. Demétrio Ribeiro. Demétrio Ribeiro, pastor Samuel na época. Aí eu subi para Ipiabas, era uma mini vigília em Demétrio, subi, preguei em Ipiabas, desci, estou descendo voado com o carro, pouca gente até sabe disso. Eu estava sozinho na época e muito apertado o horário. Sim. Aí, de repente, uma das curvas ali de Ipiabas, eu perdi o controle da direção do veículo, acabei virando na contramão, né? E o meu carro ficou com uma roda naquelas manilhas que ficam para ir para Pirambira, assim. Aí eu acabei lembrando disso aqui agora.
Eu lembro que na época eu gritei na mesma hora: meu Deus, tenha misericórdia de mim. E foi um grande livramento para mim naquele dia. Glória a Deus. Você lembrou logo dele na hora. Você podia ter... Assim, a gente não lembra da nossa mãe, nosso pai, só chama ele. Meu Deus, me ajuda. O Alex, e voltando um pouquinho sobre a questão do emocional, você acredita que é por falta de conhecimento também? Conhecimento, você diz, da palavra de Deus ou não? Qualquer tipo de conhecimento. Essa questão emocional, essa questão de crise. Porque geralmente a questão emocional ou é ansiedade ou é depressão. Sei. Né? Ansiedade, ela é uma crise de excesso de futuro. E depressão Sim. é excesso de passado. Então, a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Sim. Você acredita que se encaixaria nessa questão do emocional? Eu acho que depende do caso. Há Entendi. casos e casos Entendi. aí, entendeu? Entendi. Claro que existem pessoas que, assim como você, que se ela se apegar a Deus, realmente, ela vence isso. Entendi. Por quê? Porque, às vezes, é uma falta ali de um ânimo espiritual, Agora, existem pessoas que não, pessoas que precisam realmente ser tratadas através de medicamento e tudo, lógico, né? não pode... Não, sim, mais entendeu? Já faz o mexer. Brincadeira. Não, lógico. Não, sei. Sem Brincadeiras dúvida. à parte, gente. Sem dúvida. Hoje eu li uma frase assim, todo homem tem um espaço vazio que é do tamanho de Deus. Agora, claro, não, com certeza. E falando ainda sobre isso, sobre esse assunto, claro também que você está trazendo essa questão de falta de conhecimento. Claro que uma pessoa que sentimentalmente, emocionalmente, vamos falar assim, frágil, né? Claro que se ela tiver apegada a Deus, fortalecida pela palavra de Deus, envolvida de repente com uma igreja local, entendeu? Ela fecha meio que as brechas ali, tampa meio que os muros ali para que essas coisas não aconteçam, né? Isso é claro. Eu levantei essa questão porque geralmente quando eu falo uma coisa, eu sempre volto a olhar muito para eu mesmo, né? E para quem está ao meu redor. E geralmente as pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo que ele tem esse desequilíbrio emocional, geralmente é por falta de conhecimento. Não tanto espiritual, quanto conhecimento mesmo, como se diria? Não é conhecimento carnal, conhecimento material, da situação, não sei. Porque, por exemplo, esses dias aconteceu uma situação assim comigo. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Não vai assistir. Vai se complicar, não. Não, esses dias, a minha tia, não estou desonrando ela, não, só vou dar um exemplo, porque eu vejo que a pessoa acaba ficando desequilibrada, não é que ela seja desequilibrada, tá? Mas acaba ficando e se prejudicando. Esses dias a minha tia falou assim comigo: quanto você me cobra para me levar lá em Barra Mansa? Eu falei assim: não te cobro nada não. Você paga só o pedágio e bota o combustível. Aí ela falou assim: tá bom. Mas aí começou a arrumar um monte de questionamento. Eu falei: ela já queria ela já perguntou se eu iria cobrar. Eu falei que não iria cobrar já para poder ajudar ela. Já me dispus a levar ela. Sei. Aí depois ela levantou outros questionamentos. Aí eu falei: não, tá bom. Aí eu expliquei para ela. Falei: não, pô, não deve dar bem baratinho, só bota a gasolina mesmo e paga os pedágios. Né? Você vai pagar um cara, você vai pagar um Uber, aí o cara vai cobrar R$200, 250. Sim. Você bota R$50 de gasolina e paga o pedágio, vai dar nem 80. Perfeito. Aí, depois ela falou assim: não, vamos sair daqui 4h30 da manhã. Eu falei assim: não tem necessidade de sair 4h30 da manhã. Eu já joguei aqui no aplicativo, a distância é tal, a quilometragem é tal, é tanto tempo. Se a gente sair daqui nesse horário, dá. Rapaz, já acabou para ela. Então, eu vejo que isso foi um desequilíbrio emocional. Sei. Porque o que aconteceu ali, que ela já... por isso que eu não gosto de depender das pessoas, que isso e aquilo. Aquilo que aconteceu naquela mensagem não tinha a ver com aquele momento. Aquilo que aconteceu naquela ira dela ali
são coisas que ela carrega a vida inteira. Sim, sim. Você entende? Temperamento. Então, por isso que eu falei que a questão é a falta de conhecimento. Por que conhecimento? Porque se ela mesmo pegasse o celular e ela olhasse, ela ia ver que eu não estava falando aquilo para poder implicar. Ela ia ver que realmente a hora que ela falou era uma hora um pouco exagerada. Que se ela olhasse ali, se ela tivesse o conhecimento que o período era curto e tal... Acabou que, por final, ela falou assim, quer saber? Não precisa me levar mais, não. Então, ela mesma se prejudicou, porque ela ia fazer uma prova. Então, ou ela pagou alguém para poder levar ela bem mais caro, ou ela não foi. Então, pela falta de conhecimento dela, ela se prejudicou. Entendeu? Porque eu me dispus a levar, só que por essa... Não sei se a palavra seria falta de conhecimento, não sei se seria a palavra. Sei, ela aí parece que teve meio que um pavio curto, né, que a gente fala, né? Explodiu de repente, mas né? se ela tivesse o conhecimento de olhar e ver que realmente o tempo dava, ela Então, o que acontece? explodiria. Eu acho que o ser humano hoje ele tá muito impaciente, vamos botar assim, né? Todos nós estamos um pouco impacientes, né? E, infelizmente, tem temperamentos que são mais complicados mesmo. Aí a pessoa acaba explodindo, assim, às vezes, do nada. É uma carga que a pessoa já vem carregando. Isso. E esses temperamentos, essas formas que as pessoas lidam com algumas coisas, na maioria das vezes, elas vêm lá até de berço, entendeu? De criação. A história do peixe na frigideira, né? Não sabe o porquê que está acontecendo, mas está indo, né? Mas está indo, aí aprendeu assim, mas aí você identifica que como isso prejudica a própria pessoa? Sim. Como que o seu temperamento, a sua falta de paciência, digamos assim, pode te prejudicar, de tirar de uma situação onde você ia ter um conforto, onde você ia ter uma vantagem, onde você ia ter algum benefício. E, às vezes, aí entra também orgulho, essas coisas assim, né? E o ser humano hoje, infelizmente, né, a gente quer mais falar do que ouvir, né? Sim, Mas, sim. na verdade, o conselho é mais ouvido do que falar. Se, nesse caso aí, tivesse ouvido e... vou segurar aqui, vamos ouvir. Poxa, será que... Gente, eu não estou falando nem... Eu usei esse exemplo dela para tornar tangível e ficar mais fácil de explicar. Porque se a gente parar para pensar aqui na mesa, quantas vezes um de nós aqui também já não teve uma atitude de orgulho? Sim, com certeza. Por orgulho, então, eu... Vou te dar um exemplo bobo. Você entra numa loja, aí você fala, não vou comprar não. Mas aí, por vergonha, aquele orgulho de... não, vou comprar, senão essa pessoa vai achar que eu estou sem dinheiro. Um exemplo. A gente gastar o dinheiro, ver que não podia gastar só para comprar aquilo porque ficou meio constrangido ali na situação. Entre outros exemplos. Eu vi esse porque eu era vendedor e eu já vendi muito. É o orgulho, né? Já vendi muito em constrangimento. Ou quando não, a gente entra num restaurante, né? Senta lá, pega o cardápio, aí vem aqueles R$1.000 ali e você levanta ou não levanta. Não levanta. Você acaba passando. Não levanta. Não, depois quando eu sentei já era. Então isso acaba nos prejudicando. Sim, é verdade. Nos prejudicando. Outro exemplo, trabalho. Às vezes a gente está sem trabalho, mas por questão de ego, algo assim, você não quer aceitar um trabalho que talvez você não ache que é honrado, digamos que não assim. É digno de você, né? Vamos botar assim, não, né? Esse trabalho aí, para mim não dá não, meu amigo. Então eu vou ficar com fome, mas não vou mais trabalhar aí. Era eterno, gravado. Então, mas isso é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia, infelizmente, o povo está vivendo muito por status, né? E a gente não pode pautar jamais a nossa vida a status, a mostrar para alguém, a querer mostrar a sua vida. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você acaba entrando numa linha do orgulho, da soberba. Dependente daquilo também, né? Isso aí, dependente daquilo, idolatrando aquilo. Que existem pessoas que acham que a idolatria é só idolatria à imagem ou coisa e tal, mas não. O ser humano, ele vai a todo momento, a todos os anos, evoluindo, né? A gente tá
caminhando a cada dia aí e aprendendo, né? Sim. A vida é um aprendizado. Verdade. A gente aprende todo dia e morre sem saber de tudo. Esse é o Alex, ditado. Aqui, uma pergunta polêmica agora. Você acha que, por termos experiência com Deus, isso faz com que a gente se torne soberbo em algumas situações? Às vezes, sem perceber, você acaba sendo soberba. Experiência em que sentido você diz assim? Por exemplo, eu estou seguindo eu estou seguindo todos os princípios que Deus quer que eu siga. Eu estou na presença, estou indo na igreja, estou subindo no monte. Então, não fala comigo de qualquer jeito, não, porque Eu sou o Senhor está na casa. eu sou o Superman evangélico. Você acha que pode acontecer isso? Sim. Eu acho que todos nós, a gente, desde que o pecado entrou na humanidade, a gente é inclinado a pecar. Entendi. Né? A gente é inclinado a pecar. Inclusive, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, a nossa carne, ela pede isso. O pecado, ele não é só o pecado clássico que a gente costuma falar por aí, né? Adultério, fornicação. Não. Existem coisas que a gente, às vezes, em nós mesmos, acreditamos que não é pecado, mas acaba sendo. Esse é um caso. O que a pessoa que, de repente, ali, realmente ela cumpre todo um dogma de uma religião, todo script ali da sua igreja, ela está em tudo que é coisa que o seu pastor pede, ela é uma pessoa aclamada pelas pessoas, todo mundo bate palma para ela, e ela começa ao quê? A entrar dentro do coração dela a vaidade, a soberba, o orgulho, achar que é melhor ou superior a outras pessoas, porque pratica e a outra pessoa não pratica, onde, na verdade, o único juiz é o nosso Deus. Isso aí, eu acredito que pode acontecer, sim. Acontece, inclusive, eu acho que acontece muito, mas eu acho que a principal receita para a gente não cair nisso é a vigilância. A gente tem que vigiar, entendendo que as experiências que eu tenho com Deus, a forma que Deus me usa, a forma que eu estou em conduta com Deus, isso não é nenhum merecimento meu. Eu não posso bater no peito e dizer, eu sou o cara por isso. Não, eu estou fazendo a minha parte segundo a Bíblia. Se o meu irmão não consegue fazer, o que eu devo fazer? Eu devo orar para ele fazer também, entendeu? E parte muito dessa questão de vigilância que eu estou falando. Por quê? Porque o próprio diabo, né? Satanás, ele foi arremessado do céu por isso, por causa dessa soberba, desse orgulho, querer ser maior do que Deus, né? Tem pessoas que acham que são tão poderosas que, se bobear, acham que são mais poderosas que Deus. Entendi. Isso a gente fala mesmo, às vezes serve até pra gente mesmo, né? Verdade. Sim. Em alguma situação, algo assim. E eu também trouxe isso aqui porque às vezes a pessoa está de casa e às vezes ela está olhando e fala assim, estão os três falando lá, estão achando que são perfeitos. E não é isso, né? Não, claro que não. não. Só que eu gosto de passar essa mensagem, eu gosto de ressaltar isso, que não é porque que nós três estamos aqui falando que a gente está achando que eu sou a perfeição em pessoa. Não. E eu costumo dizer uma luta diária. A gente trabalho. Com certeza. E a gente que prega, a gente ainda é mais visado. Verdade. Vamos botar assim ainda, né? Sim. Aí as pessoas às vezes costumam falar assim. Doido para você errar. As pessoas falam assim com os pregadores, né? Não, você tem que pregar a sua vida, você tem que pregar, sim, entendeu? Sim. Sua vida tem que ser uma pregação. Eu costumo dizer o seguinte: eu não prego a minha vida. Por quê? Porque eu sou falho. Eu sou errado. Eu erro muito. Eu sou um pecador, como qualquer outro é. Então eu prego o quê? Eu prego aquele que não tem erro. Entendi. Que é Jesus, que é a verdade, Bíblia. Né? Entendeu? Então, nós estamos batendo esse papo aqui pautado na Bíblia. Então, tudo que a gente está falando, a palavra de Deus quem fala, não somos nós. Com certeza. E a gente não é o dono da razão, jamais vamos ser. Sim.
Sim. Mas realmente acontece isso. Mas é bom isso. falar isso porque eu convivo com muitas pessoas que elas ainda não... São convertidas, vamos falar. Elas não são convertidas, mas elas ainda também não aceitam de fato que eu sou cristão, que eu sou evangélico. Entendeu? Sei. Então, eu vejo muito elas jogando piada, falando assim, falando de tal vai na igreja, mas faz isso, faz aquilo. Por isso que eu trouxe esse assunto, porque Sei. não é porque a gente vai na igreja que a gente é perfeito. Porque o hospital ele é feito para doente. Da mesma forma que a igreja, ela também é feita para quem está de fato doente. Né? Então, quando eu comecei o programa, quando nós começamos, qual frase que eu falei? Vinde a mim. Está cansado e oprimido que eu vou aliviarei. Meu Jesus, é a benção, é a benção. Então, com esse intuito, que Jesus ele quer nós da forma que estamos. Sim, a gente vai se aperfeiçoando, né? A gente vai se aperfeiçoando, até porque se nós não tivéssemos nenhum pecado ou nada para corrigir, acredito eu que a gente não estaria aqui. Né? Já tinha sido arrebatado. Dizem isso, né? Agora, tem muito disso. Infelizmente, as pessoas olham, e eu também sofro muito isso, por quê? Por questão até de trabalho, né? Uhum. A pessoa que tem, às vezes, um cargo em uma determinada empresa ou um cargo de chefia ou algo desse tipo, né, de gestão, ela é visada muito nessa área, né? Seja no trabalho, às vezes em casa, na família, né? Graças a Deus eu tenho um relacionamento familiar bom, mas tem pessoas que, às vezes, no meio da sua família, existem pessoas que olham para ela e a todo momento apontam, dizendo, você é isso, você é aquilo. Eu acho que aí existe duas coisas, 2 pontos. Primeiro ponto, a gente precisa fazer a nossa parte. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Ou seja, como diz aí fora, né, a gente não pode deixar na reta. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente é falho. A gente não vai acertar 100% a todo momento, a toda hora. O segundo ponto qual é? A igreja não é um lugar para os perfeitos. A igreja não é um lugar para aqueles que estão 100%. Alex, eu estou 100%, eu estou perfeito, meu irmão, glória a Deus por você que está aí. Eu ainda não estou perfeito. A igreja é um lugar para os imperfeitos, mas aqueles que querem se aperfeiçoar. Sim. Então, nós estamos aqui para isso. A todo momento, tentando buscar o melhor de nós dentro da palavra de Deus, se aperfeiçoar, entendeu? E é interessante que quem está em casa também entenda isso. Né? Às vezes, de repente, você sentiu aí, está com algum trauma dentro de você, que alguém te causou dizendo... você é isso, você é aquilo. De repente, você tem uma visão da igreja quanto organização que não é boa, mas eu quero dizer para você que alguém pode ter te julgado, te apontado, alguém pode ter pisado na bola com você, mas Jesus não. Jesus não. Ele está ali, ele está querendo que você venha como você está, e quando você estiver na presença dele, ele começa a te dar os princípios que você precisa obedecer, que estão dentro da palavra de Deus, entendeu? Deus. E todos nós estamos aprendendo, todos nós, desde o pastor ao obreiro, evangelista, todos nós estamos em constante aprendizado. Glória a Deus. Pessoal, hoje nós estivemos aqui com o evangelista, futuro pastor. Amém. Alex Pegas. E o Daniel vai deixar um recado para você que nos acompanhou até aqui. Glória a Deus, pô. Meu Jesus amado. Ele ficou nervoso, ele não vai mais deixar o recado. Aqui, mas vou deixar o recado. Você compartilhou, você curtiu. Compartilha, curte, comenta, envia para aquela pessoa que você deseja que veja uma mensagem, que veja algo que foi falado aqui, para poder fortificar a fé dela, para poder incentivar ela a estar seguindo o caminho da palavra, né? E antes de finalizar, tem 2 pontos. Imagine que você vai falar algo agora que vai chegar como uma push no celular de todas as pessoas do mundo. Qual mensagem
qual frase, qual palavra você deixaria para essa pessoa, para essas pessoas? A frase que eu deixo é que Jesus é aquele que pode nos transformar por completo. Não importa a situação que a gente esteja, não importa o momento que a gente esteja atravessando, você quer ter uma experiência com Deus, se apegue com Deus, se achegue a Deus, se aproxime de Deus, porque Ele tem o poder de transformar a sua vida. Jesus, Ele traz a transformação para o homem. Ele me transformou, Ele me edificou, Ele me salvou e Ele tem o poder de salvar também. Glória a Deus, gente. E, Alex, a gente vai pedir para você também estar orando pelos ouvintes, quem vai ouvir depois, para as pessoas que estão nos assistindo, para abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Amém. No finalzinho. Pessoal, vamos fazer um momento de oração aqui. Pessoal do Instagram, estamos aqui. A gente vai estar orando agora. Para você que está em casa aí, a palavra é sua. Amém. Vamos orar então Glória a no nome de Deus. Jesus. A você que está nos ouvindo agora, independente da sua religião, do seu credo, pense em Deus aí agora, que eu tenho a certeza que Deus pode te visitar e trazer um milagre para você. Deus, nós te louvamos nessa noite. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa estar, Pai, sobre as nossas vidas. Que nesse momento, Pai, eu elevo a minha voz em oração, pedindo que o Senhor visite, sim, Deus, essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, essa pessoa que está no teu lar, que está no teu trabalho, que está com o celular na mão, essa pessoa que necessita, Pai, de algo espiritual na sua vida. Jesus, o Senhor é a transformação, o milagre, a salvação eterna. Neste momento, Pai, toque do alto da cabeça a planta dos pés dessa pessoa. Faça ela entender que só há um caminho, que só há um mediador, que só há um socorro divino que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nós queremos abençoar o lar da minha irmã, nós queremos abençoar o lar do meu irmão, que nesse momento as maldições sejam quebradas e teu nome seja glorificado, que haja testemunho nos lares e nas casas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Palavras abençoadas. Amém. Glória a Senti Deus. muito Deus neste lugar hoje. Glória a Feliz Deus. por isso. É isso aí, né, meu amigo? Mais uma vez, quinto encontro. E eu passando aqui para agradecer o Max, o Daniel, a toda a galera aqui do Alcançando Testemunhos, que Deus abençoe vocês nesse projeto, Amém. que esse projeto possa crescer, Glória a alcançar Deus. e romper fronteiras no nome de Jesus, Glória viu? a Deus. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Valeu, Fica com tchau, Deus. tchau. Abraço. Até a próxima, se Deus quiser.